Boa noite, amigos. Estamos abrindo mais um Cadeira Cativa aqui na Ubra TV. Hoje, Luiz Carlos Reck, vetado pelo departamento médico da nossa emissora, mas certamente ao longo da semana participará ao vivo conosco do programa, mas já traz uma grande contribuição para o debate relativo às questões do Internacional. Para você que não teve condições de acompanhar o noticiário esportivo ao longo da tarde, Paulo Roberto Falcão, por volta da 1h30 da tarde, foi anunciado que ele foi demitido, que estava se desligando do Internacional. No final do dia ele divulgou uma nota oficial que a gente também trará ao longo do nosso Cadeira Cativa. E como disse o Luiz Carlos Reck nas redes sociais, e em especial já nos passando todos os detalhes dessa nova composição, não só da equipe, da comissão técnica, dos funcionários do clube, mas também na parte diretiva envolvendo o departamento de futebol. A gente pode até colocar na tela a informação que o Reck trouxe nas redes sociais de uma quase que intervenção no governo pífero, como chamou o Luiz Carlos Reck, já que passam a atuar no departamento de futebol e serão anunciados oficialmente amanhã às 9 horas da manhã. Ibsen Pinheiro, Fernando Carvalho, Newton Drummond Chumbinho, o técnico Celso Roth. O Reck faz a brincadeira, inclusive, do Celso Roth vem aí, música tradicional que muitos telespectadores pediam já na sexta-feira, e o Beto Ferreira, que é o seu auxiliar. Ao longo da tarde, era especulado, inclusive, que o Paulo Paixão assumiria a preparação física do Inter, mas isso, pelo menos nas informações mais atualizadas, foi descartado, e esta equipe que nós colocamos no ar agora com Ibsen, Carvalho, Chumbinho, Celso Roth e o seu auxiliar, o Beto Ferreira. Quase que eu falei Beto Carvalho aqui, mas o Beto Carvalho é o que trabalha no Grêmio. Beto Ferreira, Celso Roth, Chumbinho, Carvalho e Ibsen. Com esta formação estará atuando o departamento de futebol. Na sequência, eu quero saber dos nossos telespectadores e também do André Miola, que é o conselheiro do Inter que participa do programa de hoje, se de fato é uma intervenção no governo pífero, porque o Fernando Carvalho é integrante de um outro movimento, do Inter Grande, que tem já um pré-candidato à eleição do Internacional e recebe essa nomenclatura apenas porque o processo eleitoral não está aberto, que é o Marcelo Medeiros. E eu quero saber a opinião do telespectador, se com esta formação o Inter foge do rebaixamento, se há uma preocupação pela troca de comando após apenas 5 partidas, 2 pontos conquistados com Paulo Roberto Falcão. Você pode participar pelo telefone que está aí na tela, 9588-2374, e também no Twitter, no @CadeiraCativaRS. Antes de passar a palavra até para o André Miola e para o Dr. Luiz Eurico Laranja Valandro, que também tem muita experiência em vestiário e vivência no futebol, vai participar desse debate conosco, assim como Marcelo Salzano. Quero fazer uma menção especial aqui à nossa medalhista olímpica, a primeira medalha de ouro do Brasil no judô. Uma medalha que poderia ter vindo em Londres, mas que por uma contingência que é do esporte, a judoca Rafaela acabou tendo um problema. Ela fez um golpe inválido nas quartas de final na Olimpíada de Londres. Foi eliminada por conta disso, porque um golpe inválido dá uma eliminação direta, uma desqualificação no judô. Ela sequer disputou o bronze, foi muito xingada nas redes sociais e acabou sendo uma das grandes personagens também desta segunda-feira. E personagens negativos foram os atletas do futebol, mas isso a gente fala ao longo do programa. André Miola, falando de Inter, um alento com a atuação de ontem, porque o Falcão pelo menos defendia que melhorou algumas coisas, o Seiras já foi um pouquinho melhor, mas não veio ainda o resultado, tanto que já caiu o comandante técnico. E essa intervenção no governo pífero? Boa noite. Boa noite, Maurício, Salzano, Valando, telespectadores. Alento, não posso chamar de alento o resultado desse empate. Não poderíamos perder em casa, tá? Agora, o time não apresentou futebol para ganhar. Nós, na realidade, tivemos uma sorte em relação a esse resultado. O que nós vimos, sim, foi o apoio da torcida, que compreendeu aquilo que foi solicitado nas redes sociais, e os colorados se aglutinaram e torceram do início ao fim, ajudando o clube a chegar ao empate. E durante o jogo a torcida não vaiou, apoiou. Vimos também uma integração dos jogadores com um pouco mais de vontade. O estado anímico dos jogadores foi melhor do que as partidas anteriores. Então, por esse lado, sim, a melhora. Mas
e não ter perdido. Agora, alento não. Realmente a gente continuaria preocupado em função do que o clube vem apresentando dentro do gramado. E essa mudança no comando é talvez a mudança de trajeto que deveria ter sido realizada 5, 6 rodadas atrás? Os momentos, quando tu não faz um planejamento de acordo, né, os momentos passam da hora de ser feita, ser tomadas algumas intervenções dentro do vestiário, acaba tendo que entrar com extintor de incêndio, né? E eu acho que é isso que está acontecendo. Isso é uma entrada dentro do vestiário com extintor de incêndio para tentar apagar e tentar reconstruir esse vestiário. Se faz necessário isso, acho que infelizmente o Falcão pagou um preço muito alto como ídolo do clube, depois de 25, 26 dias ser demitido, mas eu tenho na minha concepção que ele sabia o que ele iria enfrentar, e para mim ele foi contratado muito mais para reduzir uma pressão interna junto à diretoria. Usaram o Falcão como um escudo da diretoria e infelizmente os resultados não vieram, e acho que realmente se faz necessário uma troca, independente de ser o Falcão ser um ídolo, esse momento eu acho que era um momento de troca mesmo, né? Celso Roth, se confirmar Celso Roth, para mim seria a pessoa mais adequada quando o Falcão foi contratado. O Celso Roth, quando assume os clubes nessa situação, a primeira coisa é ele arruma a cozinha, fecha a casa, estanca as derrotas. É um organizador de time, né? É um organizador de time, principalmente na cozinha, né? Depois que ele parte para seguir o caminho das vitórias. Acho que poderia ter vindo até antes, né? Agora, isso mostra a incoerência total da gestão nacional e como estão perdidos lá dentro em relação a essas contratações, tanto de jogadores como de técnicos, né? Doutor Luiz Eurico Laranja Valando, o senhor assiste de camarote toda essa questão do Internacional e essa turbulência, e isso acaba trazendo uma certa mordomia para o Grêmio, porque passa a ter o foco apenas nos problemas do Inter e não em eventuais problemas do Grêmio, que não conseguiu, de fato, pontos importantes contra equipes que estão na parte de baixo da tabela. O senhor, antes do programa, estava comentando que não está tão tranquilo quanto eu imaginava que estaria, né, doutor Valando? Boa noite. Boa noite, Maurício. Boa noite, Salzano, Miola e principalmente aos nossos telespectadores. Vamos por partes. Vamos começar, então, pelo Internacional, que eu acho que é a manchete do momento aí, essa saída do Paulo Roberto Falcão. Vem quem? Tu dissesse ali, o Celso Roth, auxiliar o Humberto Ferreira, o Ibsen Pinheiro, Fernando Carvalho e o Chumbinho. Tem 5 posições, então faltam só 6 para completar o time, pelo jeito. Porque tu perguntasse quem é que é tirado da segunda, se esse aí iriam tirar da segunda divisão, uma possibilidade. Eu acho assim que o Miola, claro que como colorado e como participante assim ativo dentro da política do clube, eu acho que corretamente ele pode, digamos assim, não querer analisar mais fortemente assim a questão da pergunta que tu fizesse. Eu acho que realmente é uma intervenção dentro do governo do presidente Pífero. E digo mais, hein, eu tenho as minhas dúvidas sobre a convivência entre este grupo que vem montado de um lado para ser a solução e socorrendo o presidente que está, nesse momento, isolado do outro lado, porque ele tentou de todas as formas e não conseguiu solucionar os problemas do Internacional. Vamos deixar bem claro. É isso que está acontecendo. O Internacional vive uma crise muito séria, como há muitos anos. Eu acho que o Internacional não via. O Internacional em 30 pontos, aliás, em 33 pontos, ganhou 3 e perdeu 30. Ganhou 3 e perdeu 30. Isso é um aproveitamento terrível, quer dizer, baixíssimo. É de time que está por ser rebaixado. O que aconteceu? Bom, isso tem que haver, o Miola disse muito bem, o Internacional talvez não tenha feito um planejamento adequado dentro do seu departamento de futebol e veio construindo a coisa ao longo do tempo. Eu me sinto assim absolutamente tranquilo para dizer ao telespectador que eu vou fazer um comentário não como gremista, não como alguém que esteja secando o Internacional, que já me passou essa minha época, depois que eu fui dirigente, a gente passa, a gente é torcedor fanático, depois que a gente é dirigente, a gente aprende que a gente tem que ver o futebol dessas formas, não mais com paixão, mas com razão.
E eu acho assim que o presidente do Internacional, Vitório Pífero, ainda tem um resquício muito grande de um torcedor fanático. Ele não perde a mania de fazer a provocação ao adversário de uma forma geral, e principalmente ao Grêmio. Ele gosta daquele tom de provocação, de fazer esse tipo de situação. Eu acho que não fica bem para um torcedor normal. Acho que tem que fazer o fanático, a gente dispensa. Não fica bem para um dirigente, muito mais para o dirigente máximo de uma instituição. E eu acho que o presidente Vitório está pagando ouros desse tipo de posicionamento que ele tem ao longo do tempo. O Fernando Carvalho, aliás, diga-se de passagem, abrindo um parênteses, foi o REC que comentou isso aí, botou nas redes sociais, e vocês comentam aí que isso aí está como um pacote pronto. Isso aí eu não vi, o Internacional anunciou oficialmente? Anunciou oficialmente amanhã às 9 da manhã uma entrevista coletiva. Anunciou, mas dizem que vai ser isso, ninguém falou ainda. O presidente vai falar amanhã, não. Me responde porque tem que ter. Qual é a palavra oficial do clube? Quem falou pelo clube? Pelo clube, ninguém, mas ninguém. Pessoas que estão nessa composição já confirmam. Disse que, é isso aí, disse que vai ser isso aí. Bom, então eu quero fazer esta análise porque eu digo o seguinte, Fernando Carvalho é um presidente vitorioso, foi um dirigente vitorioso, tá? Que pegou um trabalho muito bem feito. Eu acho que a gente tem que olhar ao longo do tempo. Eu canso de dizer, um trabalho assim que foi plantado inicialmente, queira ou não queira os colorados, por Fernando Miranda. Foi alguém que sanou o clube e que construiu o caminho para que vitórias pudessem vir depois. Ele não as teve, mas ele legou a quem o sucedeu. Isso aí, Fernando Carvalho foi, digamos assim, alguém que herdou isso aí e soube fazer um trabalho muito bem. Já o presidente Vitório Pífero, eu acho que como dirigente, ele teve um trabalho razoável. Como presidente, altos e baixos. Não foi tão vencedor quanto Fernando Carvalho. Conquistou a América, mas perdeu para o Mazembe. É isso aí, vale lembrar, doutor Valando, que em 2007, quando o Vitório Pífero assumiu como presidente, no lugar do Fernando Carvalho, ele largou muito mal na temporada. Tanto é que o Abel ele foi demitido até antes do Campeonato Brasileiro, caiu na primeira fase da Libertadores, aí veio o Galo, não começou bem o Campeonato Brasileiro, aí depois que o Abel voltou e porventura em 2008 o Fernando Carvalho retornou ao lado também do Giovanni Luiz. Isso aí, então, é isso que eu estou dizendo, é exatamente tu tá me ajudando na construção do meu raciocínio sobre a passagem de ambos pelo Internacional, como presidente e como dirigente, de Fernando Carvalho e de Vitório Pífero. Então, quando eu vejo este grupo ser confirmado, de um lado aí, com essa constituição sólida, que eu acho assim, o Chumbinho é um cara que tem experiência, eu acho que o Fernando Carvalho vai estar trazendo um homem que é um sujeito assim, que tem, torcedor forte do Internacional, mas é um homem que vai servir, na minha opinião, para ser o algodão entre os cristais, que é o Ibsen Pinheiro, que é o homem de acomodar, de fazer, de poder ter um pouco mais de diálogo com algumas pessoas, nos momentos que eu acredito não serão tão harmônicos assim entre Vitório Pífero e Fernando Carvalho, pelo fato de que o Internacional está necessitando de uma intervenção, essa é a palavra, no departamento de futebol, para dizer, olha aqui, ó, não dá mais para continuar agora, 12 jogos, 13 jogos, 14, o Internacional precisa virar isso aí. Acabou a brincadeira. E eu acho que o Internacional tem todas as condições. Esse último jogo do Internacional, quem viu, deu para ver que tem alguns jogadores do Internacional que têm qualidade. Não é possível um plantel como o do Internacional estar na posição que está. Não é possível. Agora, doutor Valando... Não é possível, porque a gente vê assim, esse Nico Lopes é um jogador que tem boas qualidades, o Segas é um jogador de muito bom padrão de jogo, é um cara que pensa o jogo, faz. Ele quase lembrou assim alguém que pudesse vir para ser aquele diapasão de equilíbrio no time do Internacional, como era o D'Alessandro quando saiu. Quer dizer, um jogador assim que vem para resgatar algumas coisas. Então eu acho que o Internacional vai ter uma convivência ainda complicada no início para a gente ver se confirmado todos esses departamentos. Celso Rotti, treinador. Eu falei, quando o Internacional trouxe o Falcão, antes aqui no programa, antes ele vinha, eu disse que eu achava que o Internacional estava trazendo o Celso Rotti. E o Rex sempre brincando comigo, porque o Celso Rotti trabalhou comigo. Quando eu entrei no departamento de futebol do Grêmio, ele era o treinador e eu, junto com o Zé Otávio, optamos dentro de uma conversa em não continuar com o Celso Rotti. Tenho as minhas razões e cada um analise como quiser. Eu tenho os prós e os contras, então, na ocasião, não servia continuar com o Celso Rotti. Acho que o Celso Rotti é um treinador que chega, ele tem, assim, um impacto muito forte numa entrada, mas ele não dá continuidade.
O Celso Rotti pegou um trabalho feito pelo Fossati, naquela ocasião no Internacional, que deixou tudo alinhavado e prontinho para ganhar uma Libertadores, e foi o que ele fez. Pegou no final ali e acabou ganhando. O Celso Rotti vai preparar, se Fernando Carvalho estiver no Internacional, o caminho para a volta do Abel Braga. Até porque, confirmando o Marcelo Medeiros como novo presidente em 2017, o Abel já garantiu várias vezes que será que vai voltar com o Marcelo Medeiros como presidente. Agora também Volta do Fernando Carvalho. Agora até voltando ao jogo contra o Fluminense, ontem eu tive a oportunidade de cobrir pela Rádio Bandeirantes esse empate em 2-2. Ah, muito obrigado, audiência qualificadíssima. Não, te escutei, olha. É verdade. Não, que maravilha, que maravilha. Agora o que me chama a atenção é que o Celso Rotti, que vai ser anunciado amanhã como novo técnico, ele tem que ajeitar com urgência a defesa do Internacional, porque não é possível um time que faz 2 gols por jogo, já fez 2 contra o Cruzeiro, fez 2 contra o Fluminense. Não interessa como fez gol, mas fez, marcou. Faz 2 gols por jogo e não consegue ganhar uma partida. Isso é inadmissível. Isso é inadmissível. Então o treinador que chegar, ele principalmente tem que chegar arrumando a cozinha. O resto depois se resolve. Aí eu pergunto para o André Miola, conselheiro do Internacional, e existem as peças nesse grupo para essa organização da cozinha? Ou para fechar a casinha, como usa o termo de alguns? Nesse momento tu não tem as peças que seriam as mais adequadas, tu tem que trabalhar com o material humano que tu tens aqui. Houve um equívoco emprestando o menino Eduardo para o Náutico, podia estar aqui já sendo aproveitado. Tem que é muito bom zagueiro, né? Tem o Hack, que o Falcão vem puxando devagarinho. Eu acho o seguinte, não tem carteiraço, tem que jogar quem estiver melhor, e acho que alguma coisa o Celso Rotti vai fazer em termos de modificação. Agora, principalmente, eu fiz ontem algumas colocações na rede social em relação ao momento complicado que o Internacional passa, e o Falcão na entrevista disse que o emocional atrapalha muito. E realmente, quem jogou sabe que a bola, quando a torcida começa a dar uma vaiada, ou quando tu sente que precisa um resultado e ele tem que vir de qualquer jeito, às vezes tem jogadores que sentem mais. Eu acho que o Internacional precisaria trazer junto nessa intervenção, e o Carvalho trouxe o Evandro Mota, quando do primeiro Campeonato Mundial, deveria trazer um profissional dessa área. Motivador. Ele não chega a ser somente um motivador. Ele vai recuperar a autoestima dos jogadores. Mexe um pouco com o emocional. Um trabalho psicológico no Inter? Não, eu não acredito que tenha um trabalho psicológico, porque nós estamos vendo aí 13 jogos sem ganhar. Se houvesse um trabalho motivador, tu não vias os jogadores tão nervosos e a bola mordendo tanto. Hoje tem jogadores assim que você nota, principalmente quando está no estádio, que estão sentindo muita pressão. Sim. O Arthur é um deles, o Alan Costa é outro, o Fernando Bob parece que... Eu não sei o que aconteceu com ele, porque ele era o principal volante do Inter, junto com o Rodrigo Dourado, que ficou um tempo parado, depois voltou. Mas o Fernando Bob era o cão de guarda da zaga, nada passava por ele. Tanto é que o Inter teve um período que tomava pouquíssimos gols. Agora ele erra passes, ele entrega, às vezes, a bola ao adversário assim, com a maior facilidade, marca mal. Então, principalmente esses 3 jogadores, eles parecem estar sentindo muito a pressão nesse momento, que a bola queima realmente nos pés deles. Eu volto a frisar que, em relação a isso, tem alguns que demonstram poder de reação, né, perante a dificuldade, que são aqueles que enfrentam com mais facilidade essa pressão, e outros acabam sucumbindo. E se tu tem 2, 3, 4 peças dentro do gramado que não estão bem emocionalmente, tu tens que sentar e trabalhar o emocional. Eu acho que isso seria uma coisa importante, mas para um profissional da área. Não é o treinador que faz a gritaria no vestiário ou que deixa todo mundo a mil, porque isso aí tem validade de um jogo, 2 jogos. O profissional que trabalha nessa área, como o Evandro Mota, ele faz um trabalho já proturno. E até antes, até do Dr. Valandro, e tem 4, eu citei 3 aqui que estão sentindo muito a pressão. E eu vou citar 4 jogadores, principalmente, que estão numa péssima fase técnica. O Paulão, Sacha, o Hernando, o Sacha e o Fabinho. A má fase técnica desses jogadores é algo que, olha, de um tempo para cá é gritante também. Eles realmente não conseguem jogar, até não falta vontade, mas tecnicamente falando, estão muito abaixo do que se espera. Né? E a questão emocional, Miola, desculpe, mas só colaborando com o que tu disseste, a questão do emocional é tão importante em jogadores que a gente que tem experiência, que já
conviveu anos dentro de vestiário, a gente vê assim que tem jogadores que em momento desse tipo de dificuldade, quando a equipe às vezes vai mal, eu vi jogadores chorarem dentro do vestiário, quer dizer, o jogador se desagrega, então ele realmente, se ele não tiver um suporte, ele entra em pânico. Ele entra em pânico. Ele não quer jogar, não me escala, porque eu não vou conseguir fazer o que tem que fazer lá dentro. Então aí tu começa a ter, digamos, problemas de ordem técnica, de ordem emocional, de lesões, tudo isso aí vão colaborando para tu teres um plantel do qual tu não consegues tirar aquilo que tu precisa para as vitórias, porque N+1 fatores que colaboram negativamente na estruturação da equipe como tal. Teve um exemplo típico disso, foi um dos jogos que o Ariel, depois que terminou o jogo, o Fabinho caiu extenuado no gramado, como quem diz, conseguimos empatar, e o Ariel foi lá e levanta. Quer dizer, tu vê que tem jogadores que sentem mais e já começa a ficar notório isso. Eu acho Tanto é que o Fabinho, no segundo gol do Fluminense, foi ele que falhou, que perdeu a bola no meio. Exatamente. E aí o Fluminense, no contra-ataque, marcou o segundo gol, né? Então não tem... E o Fluminense, no último gol do Internacional, também fez a mesma coisa. Tava no ataque, faltando aquele primeiro gol que ele tomou. Faltavam 30 segundos para terminar o jogo. Tu tá com a bola no ataque. Olha, aquilo ali é de uma desatenção. O gol que o Fluminense tomou naquele contra-ataque, e por sinal assim, o Internacional fez com tamanha rapidez que eu creio que um minuto antes, o Serra já tinha dado um chute que levou o Cavalieri a fazer uma defesa importante. Não, foi exatamente assim, ó. O Serras, ele chutou aquela bola, o Cavalieri espalmou, na cobrança de escanteio, o Serras cobrou, o Cavalieri pegou a bola, lançou para o campo de ataque, o Fluminense saiu em velocidade, o Inter recuperou a bola. Depois foi lançado para o Serras, ele se livrou da marcação e fez o gol de empate. Foi exatamente assim. Isso aí até para ver o lado também do Fluminense, como isso também é um desequilíbrio num determinado momento de uma equipe que está assim, faltando 30 segundos para terminar. Tu não pode permitir que a bola seja tomada de ti e seja feito um contra-ataque e tomar um gol. Isso aí comprova que as equipes do Campeonato Brasileiro estão mais ou menos todas no mesmo nível. E é um nível baixo. Não tem bicho papão. Exatamente. O futebol brasileiro como tal, veja esse Campeonato Brasileiro, e depois nós vamos entrar quando voltarmos aí no assunto seleção brasileira, né? Que eu também quero falar, porque é vergonhoso que está sendo feito nessa Olimpíada. O que está pior nesse momento? O Internacional, a seleção brasileira olímpica. Pois é. Não, mas em relação ao que tu falaste, Alan, eu concordo perfeitamente. O campeonato está nivelado. Tem um ou outro time que tem algum jogador que se sobressai um pouco mais, na partida seguinte já não joga tão bem. Então, assim, o time que errar menos, o time que tiver mais organizado é aquele que vai se manter mais... Imagina a gordura que tinha o Internacional para queimar, que o Internacional perdeu, o telespectador, em 11 jogos, 33 pontos disputados, 30. E o Internacional está ali que se ele ganhar 2 partidas, ele já vem para um nível de classificação, zona intermediária de novo. Quer dizer, vê como esse campeonato está tão nivelado por baixo que é assustador o nível do futebol disputado atualmente dentro do Brasil. E nós ficamos abismados que seleções como a Colômbia, como o Equador, como a Bélgica, como o Iraque venham fazer frente aí, mas tem que fazer mesmo. Com esse futebol que nós estamos jogando, qual é a esperança que se tem? Eu sei que tu tem aí... Não, com relação à esperança, doutor Valão, tem muita gente que quer ter a esperança de ter uma vida longeva, uma vida longa, só que acaba tendo uma série de hábitos que não condizem com isso, acaba consumindo colesterol em demasia, óleos, questões que acabam influenciando na qualidade da vida dessas pessoas. Vou chamar o Leonardo aqui para ele nos dar um recado dessas panelas que estão aparecendo e são a sensação não só do estado, mas de todo o Brasil. Pode chegar aqui, Leonardo, para a gente falar mais sobre a Frigigold, que é um verdadeiro sucesso e tem uma opção, uma alternativa muito especial para o nosso telespectador, né, Leonardo? Boa noite. Muito boa noite, Maurício. Olha, muito boa noite a todos vocês que estão aí com a gente no Cadeira Cativa. É o seguinte, ó, gente, você que quer ter uma alimentação mais saudável, você que quer ter uma alimentação onde você não vai usar o óleo, não vai prejudicar a sua saúde, com as suas panelas normais que você tem em casa aí, gente, olha, só lamento, você não vai conseguir. Você tem que, para eliminar o óleo, ter um produto de qualidade, por isso que nós trouxemos hoje da Alemanha as panelas Frigigold. Você tá vendo aí, ó,
Um produto, gente, em titânio, 100% titânio, 5 camadas. Você vai preparar qualquer tipo de fritura e qualquer tipo de cozimento e não vai utilizar o óleo. Então eu quero fazer um apelo a você que ainda continua consumindo alimentos gordurosos, gente. A sua saúde está em risco, e não só a sua saúde, principalmente a saúde da sua família. Por isso que a gente tem hoje tantos níveis de crianças com problemas de colesterol alto. E isso tudo tá pelo quê? Pela má alimentação. Então é o seguinte, ó, você que quer ter uma alimentação mais saudável, você que quer preparar os seus alimentos a partir de hoje sem usar nada de óleo, gente, é com a Frigigold. Até vou chamar o vídeo aí pra gente poder ver e entender melhor como é que você vai preparar os seus alimentos sem a necessidade de colocar o óleo. Conheça agora a revolucionária panela Frigigold, a panela que dispensa o uso de óleo em sua cozinha. É isso mesmo, com Frigigold você faz ovos, carnes, frangos e peixes sem usar nenhuma gota de óleo. Seu alimento fica saboroso, saudável e não gruda na panela. Frigigold possui uma superfície antiaderente feita em mármore, que não deixa o alimento grudar, dispensando qualquer tipo de gordura. Você cuida de sua saúde e facilita a sua vida, pois a Frigigold é muito mais fácil de lavar. As panelas Frigigold são bonitas, duráveis e vêm em diversos tamanhos. Ligue agora e confira uma super promoção na sua região. Depois de experimentar a Frigigold, você não vai querer usar outra panela. Frigigold prepara os mais diversos tipos de alimentos sem utilizar óleo. Sua cozinha fica mais limpa e sua vida mais saudável. Aproveite a promoção e receba estas panelas fantásticas em sua casa. A ligação é gratuita. Ligue agora e cuide de sua saúde com Frigigold. Tá, mas pera aí, Leonardo, eu não entendi. Não fica mais aquele cheiro de fritura em casa e a gente não toma mais o 7-1, porque antes a gente tinha as panelas ruins só no Brasil, Sim, agora tem a tecnologia de ponta dos alemães aqui, é isso? Com certeza, é todo dia um 7-1, como as pessoas dizem. Mas é o seguinte, ó, gente, você vai preparar as frituras e além de você preparar as frituras não usando óleo, olha só uma coisa legal, presta atenção, você não vai mais perder tempo lavando e esfregando panelas. Acho que ninguém gosta de ter esse trabalho. Então é o seguinte, ó, a gente da Frigigold não quer atrapalhar o seu conforto agora, tá assistindo o programa aí, então você vai dar um toquezinho pra nós, amanhã as nossas atendentes vão retornar a ligação pra você, e é o seguinte, gente, as primeiras 100 ligações já tá liberado o telefone, as primeiras 100 que ligar, o telefone tá no vídeo aí, as primeiras 100 que nos der um toque agora, R$ 75,00, tá muito bom pra você pagar por mês, não tá? Eu vou reduzir o valor da Frigigold grande para você agora, para R$ 55,00 por mês. Gente, R$1, olha só, R$1,77 por dia. Então não perca tempo, pega o telefone e ligue agora para nós, ó, 40 03 4220, Frigigold 28 de titânio, para você não usar mais óleo, cuidar da sua saúde e ainda não perder mais tempo lavando panelas, então pega o telefone e ligue agora, que é somente as primeiras 100 ligações, já tá valendo R$ 55,00 por mês. Vamos lá, 40 03 4220, 40 03 4220, meus amigos. Isso aí, grande Leonardo com as panelas da Frigigold. 4003 4220, você dá um toque, a ligação é gratuita, não gasta nada, e aí você vai ter já a possibilidade de amanhã adquirir as panelas da Frigigold com esse desconto especial. O doutor Valando já quer fazer a encomenda dele, viu? Opa, estamos à disposição. O doutor Valando já vai pegar o telefone ali, vai ligar no 4003 4220. Obrigado, Leonardo. Grande abraço, eu que agradeço. Boa noite a todos. Aí o grande Leonardo da Frigigold com muitas opções para você, vem com brindes também, é sensacional o pacote da Frigigold. O Luiz Carlos Reck me lembra aqui, de fato isso aconteceu. Na sexta-feira nós exibimos aqui no programa, colocamos na tela a coluna do Reck no Jornal Metro, que é publicada todas as sextas-feiras, distribuído gratuitamente em todo o estado. Pensei que ele estava com problema de coluna, quando ele consultar comigo. Né? Não, a coluna dele está muito bem, viu, doutor Valando? Especialmente a do Jornal Metro. E ele citou um trecho, foi o primeiro tópico dessa coluna, eu até vou recuperar para os nossos telespectadores, porque muita gente não lembra o que aconteceu, porque de lá para cá teve muita coisa, teve a abertura das Olimpíadas, teve vexame do Brasil, enfim. E na sexta-feira o REC já dava alguns indícios do que de fato está sendo confirmado pelo Internacional com essas alterações no futebol. O tópico principal era: o Inter está caindo há tempos. Abre aspas. Está faltando o fiasco da goleada. E ela estava faltando o fiasco da goleada. E ela veio. Com o show de sobes, o Inter naufragou. A queda não começou agora. O desleixo administrativo leva a isso. Brincar com a sorte e com o dinheiro do clube também.
Tenho pena do torcedor colorado, mas ele não pode desistir. Fernando Carvalho deve intervir. E Celso Rotti vai com ele? Vergonha é pouco. E a Fatato falando em possibilidade de título. Brincadeira tem hora. Pífero anuncia hoje o pacote de dirigentes. Tomara que acerte. Não anunciou na sexta-feira, mas anunciou, pelo menos informalmente, a mídia já noticia esta grande mudança na segunda-feira. Será confirmada amanhã às 9 horas da manhã. É uma mudança que afeta a estrutura do vestiário, né, Miola? E tem o respaldo necessário, tem o tempo necessário para fazer as mudanças para o Inter evitar uma tragédia que seria um rebaixamento? São pessoas experientes que vão para o vestiário, tá? que inclusive já passaram por momentos difíceis. O próprio Ibsen Pinheiro, junto com o Fernando Carvalho, passaram por momentos muito difíceis a uma rodada da possibilidade de cair para a segunda divisão. Acho que tem experiência que podem, de repente, ajudar muito no vestiário para que não aconteça nenhuma tragédia e que o clube saia o mais rápido possível dessa situação incômoda que se encontra. Também penso que chegarmos nessa situação, as coisas não acontecem do nada. Um clube não cai num ano, ele cai numa sequência de anos e de procedimentos errados que incham a folha, que fazem com que o clube faça empréstimo, que fazem com que o clube venda jogadores de forma assoberbada, onde aquilo que fica para o clube é um percentual muito pequeno, contratos antecipados de receita que acabam gerando futuramente problemas financeiros para o clube. Então é uma série de situações que levam o clube a ficar dessa maneira. Eu vi uma entrevista do presidente do Conselho Deliberativo, disse que o Internacional cometeu equívoco e teve problemas de não formar novos dirigentes. Talvez hoje quem esteja tendo que voltar para o vestiário seja o Ibsen Pinheiro e o Fernando Carvalho, dito por o próprio Vitório Pífero, que hoje é um empresário da área de jogadores, está se socorrendo do amigo para ajudá-lo no vestiário, mas é um empresário de jogador de futebol. Acho que não podemos prescindir dele nesse momento, mas que isso acontece. Isso se deve, sim, à não formação de novos dirigentes. Há um conselho que se fechou, se encastelou, e não abre mão das suas cadeiras. Isso é lamentável. Nós não termos mais pessoas que possam ajudar ou possam levar um projeto adiante, porque o Conselho fechou de tal forma que quem está lá faz anos são sempre os mesmos. Doutor Valantra. Olha, eu fico assim, eu louvo muito nesse momento de escutar de parte do Biola isso que ele está dizendo assim, porque eu fecho em gênero, número e grau com o que ele está dizendo. Eu acho que é exatamente isso que ocorre dentro dos clubes de futebol. Eu já falei uma ocasião aqui, o Maurício, acho que tu vais lembrar, num programa que eu comentei sobre a questão da formação de dirigentes de futebol, que inclusive o Grêmio tinha feito uma parceria que existe com a Unicinos, no sentido de fazer um curso de aprimoramento. de aprimoramento no qual tu vai preparar dirigentes de futebol, exatamente para preparar dirigentes de futebol, mas que enxerga o futebol como um todo, viu, Miola? Não é aquele cara que tu pinça nas arquibancadas e leva para dentro do vestiário e ele passa a ser dirigente de futebol. Não, ele tem que conhecer gestão, ele tem que conhecer a área financeira do clube, ele tem que conhecer a área de marketing, ele tem que conhecer futebol, entende? E tem que ser uma pessoa que, na minha opinião, deva sim ser remunerado pelo clube. Ele tem que ganhar para isso. Ele tem que ter um trabalho que seja cobrado pelo clube. Se ele tiver sucesso, ele pode se manter. Se não tiver, é como no parlamentarismo, tu troca. Não deu certo, alguém sai e entra outro para fazer isso aí. Eu acho que o Internacional, nesse momento, está trazendo, como disse o Miola, para dentro do vestiário, nomes do passado, porque realmente talvez não tenha tido a preocupação, como outros clubes também não têm tido, na formação de novos nomes para darem sequência dentro do futebol. E eu acho, com todo respeito, que os conselhos deliberativos do Internacional e do Grêmio não são diferentes dos demais conselhos deliberativos dos outros clubes do nosso país. São, assim, conselhos deliberativos que se deixaram influenciar por questões
político-partidárias, não tenho a mínima dúvida, e isso talvez tenha maquiado um pouco a finalidade de tu conseguir um conselho em que se mantivesse a parte desses processos, para que tu pudesse ter, digamos assim, pessoas que tivessem uma dedicação maior ao clube e que pudessem dar uma colaboração maior. O Internacional vem agora com uma mudança forte para dentro do vestiário. Trazer, só complementar o Jetinho, só um pouquinho. Complementando essa questão para dentro do vestiário. E uma coisa que eu quero dizer é o seguinte, que é importante. O Paulo Roberto Falcão é uma pessoa que eu tenho um bom relacionamento com ele, gosto demais dele, acho uma pessoa assim de um grande nível. E eu acho assim que ele, infelizmente, não teve sucesso no Internacional. Agora, acho que o Internacional também tem culpa por não ter dado essa estrutura que hoje está trazendo, que talvez com ele pudesse ter entregaram na mão do Falcão. Eu ouvi de alguém do Internacional, que vocês devem lembrar, dizer o seguinte: nós estamos chamando o Falcão para ele ser a solução do futebol do Internacional. Não é assim que se faz. Tem que respeitar uma pessoa com a história do Falcão, porque definitivamente, eu digo, o Falcão não terá a quarta passagem pelo Internacional. O Falcão definitivamente ficou queimado no Internacional como treinador com as 3 passagens dele. Porque na outra também já houve uma situação que na saída... A outra durou 3 meses, né? Deixaram ele pendurado no piso. Agora muito mais, durou 26 dias. Eu acho assim, que a próxima, se quisesse trazer, ia durar uma semana. Ou ganha os 2 jogos da semana, ou então tá fora. Para aí, não se faz assim. Não é assim que se faz planejamento em futebol. Eu acho que o Internacional está errando por esse lado. Mas o presidente Vitório Pífero afirma que planejamento só vale quando ganha? Só então existe quando ganha? Tá ótimo, então... Ele tá dentro da coerência dele, né? Ele está sendo então coerente. Eu prefiro não comentar. Não, é lamentável. Na realidade, falta... Não comentar. Se é assim que se pensa, na realidade, tomara que esse grupo... Porque eu vou dizer uma coisa, viu, o Maurício, e telespectador, principalmente o Colorado que está me assistindo, eu escrevo o que eu estou dizendo, eu não tenho, essa questão de achar que eu sou um secador, que eu só quero ver a desgraça do adversário. Não. E digo mais, acho que o Internacional, se realmente trouxer esse tipo de grupo para dentro do Internacional, nós temos visto ao longo desses campeonatos brasileiros que normalmente o segundo turno é um turno de recuperação de equipes que não tiveram boa desenvoltura no primeiro. E vice-versa também. Às vezes aqueles que estavam bem no primeiro acabam tendo uma debacle. Porque o Internacional, eu tenho convicção de que não vai continuar nesse mar de lamúrias e desgraças que está aí. O Internacional vai melhorar, não tenha dúvida. Quanto tempo? Agora, acho que o Internacional tem que lutar para fazer um trabalho de reestruturação, planejar adequadamente para poder sair com calma dessa situação sem ser afoito. Tem que ter celeridade, mas não ser afoito para não errar de novo. Lembrando a informação que nós demos já na abertura do Cadeira Cativa, será confirmado amanhã pela manhã oficialmente o Departamento de Futebol do Internacional, com Fernando Carvalho assumindo a função de vice de futebol, Ibsen Pinheiro como um dos assessores do Departamento de Futebol e o Newton Drummond Chumbinho como o coordenador, o gestor também, o diretor remunerado deste departamento. E o Luiz Carlos Reck trouxe uma informação e nos repassa aqui novamente, já divulgada também nas redes sociais, de que o Abel Braga chegou a ser cogitada a contratação do Abel, mas como ele não aceita assumir uma equipe em meia temporada, ainda mais uma equipe na situação que está o Inter, foi descartado e por isso o Celso Roth assumindo o comando. O Abel não quis, até pela situação e pela decisão que ele já divulgou em várias oportunidades de que não assumiria uma equipe no meio da temporada, por isso também o Roth sendo confirmado como o técnico, que será amanhã às 9 horas da manhã, uma entrevista coletiva no estádio Beira-Rio. Deixa eu dar uma passada rápida, porque são muitas mensagens do 9588-2374, nossos telespectadores participando do Cadeira Cativa. Tem um telespectador que participa frequentemente aqui, o Carlos de Canoas, manda uma mensagem aqui: piririm, 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 alguém ligou para mim, assinado Celso Roth. Essa mensagem e a Celso Roth vem aí, olê, olê, olá, são as com maior frequência aqui no na nossa interatividade no nosso WhatsApp. O Michael Lovato de Canoas: vocês não acham que o Abel Braga seria a melhor opção para o momento? Seria, mas ele não quis. Ele não quer, né? Não adianta. Mas está sendo preparado. Escreve o que eu estou dizendo. Se o Fernando Carvalho persistir, continuar dentro do trabalho, vão ver até quando se mantém com o Celso Roth. Mas o Fernando Carvalho pode estar certo que ele terá condições de trazer o Abel Braga depois para... Até porque é o seguinte, a gente não pode deixar de falar que na eleição, o maior cabo eleitoral do Vitório Pífero na eleição passada foi o Fernando Carvalho.
O Carvalho pedia voto para o Vitório Pífero. Então, nada mais correto que ele ajudar o amigo, né? Agora, numa situação dessas. Apesar do amigo ter chamado ele de empresário de jogador de futebol. Mas foi o cabo eleitoral do Vitório Pífero na última eleição. E foi cabo eleitoral da chapa Fernando Carvalho, a qual um dos cabeças de chave era o Marcelo Medeiros. Isso mostra, e o torcedor tem que estar atento, que o Conselho Deliberativo precisa se oxigenar. Tá? Nós não podemos mais ter um Conselho Deliberativo que vá lá e convalide tudo ou abaixe a cabeça. Nós tivemos uma reunião na semana retrasada extremamente preocupante, onde foi levado a possibilidade de um adiantamento de receitas, de um contrato novo com a Globo de 2020 a 2024, onde nós conseguimos fazer com que fosse retirado da pauta a votação e sim uma explicação sobre o que seria, o que entraria nesse contrato com a Globo, e até o momento nós não sabemos nada sobre isso. Apesar que o futebol é prioritário, mas isso fica no ar, essa pergunta, que me preocupa muito, essa situação do contrato que eles querem fechar com a Globo de 2020 a 2024. Porque 19 ficaria com o esporte 19, interativo. Essa está fechado, não tem mais volta. 19 e 20, seria de 21 a 24 a menos que eles queiram fazer esse rompimento com o esporte interativo, que os valores são astronômicos, eu não sei como vai ser, como o Internacional vai proceder para fazer esse pagamento. Então é uma coisa que me preocupa demais, né? Porque o clube financeiramente vai mal, dentro do gramado também vai mal. É a parte administrativa que está pecando. Se nós temos um departamento de marketing que não gera receita e que deixa de arrecadar 4 milhões e 800 mil reais em relação ao caso da SPR, o clube, a pasta está mal gerida. Então não é só o Vitório Pífero, existe também dentro da composição política do Internacional um grupo que entrou junto com o Vitório Pífero, que é o Convergência Colorada. O Marcos Marino, do Departamento de Futebol, que assinou a situação do Ceará. É a situação do que acumula, do vice-presidente que acumula, segundo vice-presidente, que acumula o cargo no marketing, que a gente avisou, e a situação da SPR acabou sendo rompida um ano depois, gerando um enorme prejuízo. Então, nós precisamos sentar e parar com essa história de que tem que chamar o amigo, ou porque é da turma, ou porque é do movimento, vai ser colocado em tal pasta. Tem que colocar pessoas competentes, e a profissionalização é uma coisa que se faz necessária. Não a profissionalização para pagar e gerar no clube um cabide de emprego. Tem que ter muito cuidado. Tem muita gente dentro do conselho que quer a profissionalização, talvez, mas está lá pendurado, de repente, como cabide de emprego. O clube não pode servir de cabide de emprego. Nós temos que contratar pessoas que conheçam a área e sejam remuneradas, que possam trabalhar full time para o clube e melhorar os resultados. Não deu certo o resultado, meu amigo, a porta está ali, muito obrigado. Se tu procurares qualidade na gestão, Miola, e tu contratas profissionais com esse tipo de perfil para dar sequência no trabalho, tu permite perfeitamente que o trabalho que está sendo feito ali, em saindo um presidente, entrando outro por uma questão regimental de que tenha que haver nova eleição, tu podes perfeitamente continuar com um profissional desse pelo trabalho que está sendo feito. Exatamente. Não pode ser isso que disse o Miola. Não é dizer assim, não, tem um amigo meu, tem um empreguinho bom lá no clube para ti que eu vou te dar, e o cara não entende nada. Me ajuda na eleição que eu te tenho um empreguinho bom. Não, isso não pode existir. Isso aí não pode. Isso aí parece quando nós reportar o Congresso Nacional, que ficam lá fazendo o toma lá da cá. Quer dizer, vamos fazer um acerto para ver. Me ajuda nessa eleição, te arrumo um emprego lá, te dou esse ministério, tu faz. Isso não pode ser. Quer dizer, tem que ser profissionais que tenham competência e que conheçam aquilo para o qual foram convidados a exercer a função dentro do clube. Se tu fizer isso aí, tu tem um trabalho de continuidade. E aí tu pode ter uma gestão e um planejamento a médio e longo prazo, que é o que se precisa hoje em dia. Um clube de futebol tem que ser visto como uma empresa, e a empresa tem que planejar. Toda e qualquer empresa, seja ela pública ou privada, que não tiver um planejamento adequado, ela quebra. E o clube de futebol quebra porque não tem planejamento. 8h32, a gente vai para um primeiro intervalo comercial aqui no Cadeira Cativa. Na sequência, os lances do empate ontem do Internacional, mais repercussões desta saída do Paulo Roberto Falcão, que ontem já deu um discurso em um tom de despedida, especialmente no início da sua entrevista após o empate com o Fluminense, e esta confirmação do Departamento de Futebol do Inter. E claro, vamos falar ainda da Seleção Olímpica, que pagou mais um vale empatando com o Iraque
e do Grêmio, que está na sua preparação para enfrentar o Corinthians domingo às 11 da manhã no Campeonato Brasileiro. A gente já volta. Oito e 34, convidando você mais uma vez a participar do programa no Twitter, no @CadeiraCativaRS e também pelo 9588-2374, mandando a sua mensagem no WhatsApp. Daqui a pouco, os melhores momentos do empate do Inter com o Fluminense no estádio Beira-Rio. Agora, para você que está em casa, o recado da Capemisa Seguradora. Marque um golaço com os seus funcionários. Faça um seguro de vida e acidentes pessoais da Capemisa, seguradora especialista em vida. Os planos são flexíveis e os serviços de assistência são adequados para o seu negócio. Essa joga no seu time. Capemisa Seguradora, as pessoas seguras são mais felizes. O telefone está na tela, 32 25 29 11. Empresa gaúcha com mais de 25 anos de atuação na Cidade Baixa, Central de Imóveis está também no bairro Tristeza, que é o principal centro comercial e de lazer da região sul da capital. Venha conhecer as melhores ofertas do mercado, a seriedade e a eficiência dos serviços prestados, fazendo como mais de 15 mil clientes. Encontre a solução ideal para você. Acesse e saiba mais, centraldeimoveisrs.com.br. A Central de Imóveis administra condomínios como ninguém. Nova Central de Imóveis Zona Sul, aluguéis, condomínios e vendas, agora também com loja na Venceslau Escobar, 1786 e segue o endereço tradicional José do Patrocínio 381-385. Fábrica Fantástica Brindes. Conheça os novos kits presente da Fábrica Fantástica Brindes. Presentes diferenciados com personalização a laser. Conheça os novos kit churrasco, kit escritório, queijos e vinhos e muito mais. Consulte quantidade mínima e solicite um orçamento agora mesmo pelo site fabricafantastica.com.br/corporativos. No site da Fábrica Fantástica você tem a possibilidade também de personalizar kits para o mês Farroupilha, que está chegando. Cuias, bombas, kits de churrasco, enfim, uma série de produtos em fabricafantastica.com.br. Falando em churrasco, Alhopan, a grande novidade do mercado por um preço para lá de justo. Você vai incrementar o seu churrasco. Um recado especial para você que é dono de supermercado, mercado, casa de carnes e casas que vendem churrasco. Compre direto, 98465691. Alhopan, em duas versões. O tradicional, sem queijo, que é só o pão e o alho, que é exclusivo no mercado, e o pão com queijo e alho, que tem maior saída e é mais conhecido. Mas esse que é o pão e alho é uma delícia e é exclusivo da Alhopan. Preste atenção no Minuto do Trabalhador. Você sabe o que é rescisão indireta? A rescisão indireta ocorre quando o empregador comete uma falta grave, ou seja, quando ele descumpre alguma das obrigações previstas no contrato de trabalho. Vou citar alguns exemplos: não recolhimento do fundo de garantia, atrasos de salários, não pagamento dos adicionais devidos, não pagamento das horas extras ou tratar o trabalhador com rigor excessivo. Nestes casos, o trabalhador pode ingressar com o pedido de rescisão indireta do contrato, recebendo todos os seus direitos rescisórios, bem como o levantamento do fundo de garantia e seguro-desemprego. Ligue agora e tenha este número sempre anotado para falar com o Dr. Luciano e toda a equipe. 3029-2921. 3029-2921. Você que não aguenta mais pagar aluguel, teve que pagar na última sexta-feira, quinto dia útil, é dia de pagar o aluguel, que é um custo que não tem retorno, você não agrega patrimônio. Você pode sair do aluguel com o apoio da Construtora Tenda, que tem, acreditem, apartamentos com entrada de R$ 99. A documentação é gratuita e você tem todo o suporte do Minha Casa Minha Vida 3. 4003-6286. Está saindo, e os nossos convidados vão conferir, na saída da Ubra, em frente à universidade aqui em Canoas, está saindo um novo condomínio da Tenda. Você pode garantir o seu apartamento, um apartamento para os seus filhos, para a sua família inteira, com a Construtora Tenda, com Minha Casa Minha Vida 3. Está aí o telefone na tela, 4003-6286. E falando em universidade, remete à cultura, a Livraria Traça é uma livraria pequena e aconchegante, atendida por quem realmente conhece livros. É pioneira na internet em livros usados. Conta, olha só, com mais de 200 mil títulos em acervo. Nos visite na Oswaldo Aranha 966 ou acesse o site traca.com.br, traca.com.br. O telefone está aí na tela, 3232-8404. Livros com
valores especiais e com um atendimento de primeira na Livraria Traça, ali na Oswaldo Aranha. Uma informação até, Diga, antes, Salzano. Maurício, de você passar aí a interatividade, o Celso Roth vai assinar contrato até dezembro desse ano. Portanto, apenas 5 meses de contrato. Esse vai ser o período que o Celso Roth vai comandar o Internacional, até indo de encontro ao que falou o doutor Luiz Eurico falando aqui na sequência. Nem teria como ser outra situação por tudo o que aconteceu. Falando em Inter, vamos conferir os lances de ontem, o empate do Internacional com o Fluminense. O que te agradou nesse jogo e o que mais te preocupou, Miola? O que me agradou é que os jogadores estavam realmente transpiraram, foram atrás, mesmo não fazendo um bom jogo, e foram levados pela torcida a um resultado até certo ponto favorável. O Serras, posicionamento do Serras e a boa batida, o bom chute de fora da área que ele tem. Que golaço do Gustavo Scarpa, né? Esses Pegou caras- na Aquele veia, gol que né? só toma na fase ruim, né? Porque a chance do cara errar é gigantesca. Que o cara furar na bola, dar uma rosca ali, mas não, foi na veia, um golaço do Gustavo Ele Scarpa. chuta muito bem, Scarpa. Nós vamos ter para o segundo semestre o Nico, o centroavante, que chegou, a gente vê que é bom jogador. Então, se acertar a parte defensiva, do meio para frente, tem material humano para o Internacional sair dessa situação incômoda. Até nós não temos esse lance aí, mas até foi antes disso. O segundo gol, que teria sido do Gum, que foi mal anulado, né? Que o Inter foi beneficiado ontem, mais uma vez, que o gol foi legal, né? Não tinha como anular aquele gol, né? Seria 2-0 e ali seria difícil do Inter também buscar, acho que aquilo né? ali foi... Mas acontece, tem uma coisa, né? Eu também concordo que não foi impedimento, que foi gol legítimo, mas é um lance difícil, não um lance assim, de interpretação do árbitro, um lance que não se podia esperar. E a banca Eu paga sei- e recebe Claro, também. e aí quer dizer, também não podemos entrar naquela paranoia, digamos assim, é tudo contra o Internacional, ou é tudo a favor do Internacional, ou contra o Grêmio, ou a favor do Grêmio. Isso acontece, o juiz erra e acerta. Nesse lance, ele errou. Errou e favoreceu o Internacional. E o Serras também, muita felicidade no chute, né? Pegou muito bem na bola também. ele Indefensável pro Cavalieri. Ele entra da direita para a esquerda e pega bem na bola. Né? Esse Serras, ele chuta tão bem ali de fora nessa jogada que ele vem trazendo para dentro, como fazia o D'Alessandro. O D'Alessandro tinha essa jogada e fez inúmeros gols dessa forma. E como fazia em outras épocas, quando que é um jogador que eu tinha assim, verdadeiro pavor jogando contra nós, que era o Alex. O Alex fazia esse tipo de O jogada. Alex na fase áurea. Aí o gol em contra-ataque. O Alex perdeu um pouco aquela força dele. O Alex, essa bola de fora com ele era mortal, né? Pegava dali, dificilmente ele errava, né? O gol em contra-ataque, onde devia estar o Fernando Bob e o Fabinho, né? Completa liberdade para o Gustavo Scarpa marcar o segundo gol do Aí Fluminense. não tem como a defesa trabalhar se tu tem a proteção na frente mal Aí veio o segundo posicionada. gol do Inter, ó, o escanteio, a bola passa ali na área e o Fernando Bob marca. Até eu achei que o Inter, até no abafa, poderia até ter virado o jogo, mas no fim... Pela atuação, Acabou o só Inter o não empate. merecia perder, mas também não fez grandes coisas mais para vencer. Eu acho Fluminense que é o melhor, né? o Fluminense perdão, deixou passar o momento ideal em que ele podia ter ampliado. Ele podia ter matado o jogo. Podia ter matado o jogo. Não fez. E aí o Internacional foi se ajeitando e conseguiu fazer frente. O Internacional dificilmente iria perder esse jogo depois que ele se acertou. Mas também eu acho que o empate saiu bom para os dois lados, porque nenhum dos dois times estava fazendo mais por... O Fluminense já estava querendo que esse jogo terminasse, o Internacional já estava vendo o empate como uma vitória, porque o Internacional teve 2 vezes atrás no placar e foi buscar o resultado. E com muito mérito para os jogadores que se esforçaram bastante. Agora, o Marcelo antes falou uma coisa que eu acho que tem razão, é o seguinte, é impressionante como o Paulão decaiu de produção, né? O Paulão vem muito mal. rateando. Mas será que ele decaiu ou a cobertura que ele Eu não tinha sei, piorou? mas ele tá mal. Eu acho que Aquilo tem ele não está bem. o próprio Paulão não está bem. O próprio Hernando decaiu um pouco. Eu acho que isso também em função do lado emocional, alguns se abatem e perde aquela confiança que tinha normalmente. Então eu acho que é por aí, eu ia falar outras coisas, mas eu acho que aí quem vai entrar no vestiário vai ter que olhar e ver se tem alguma coisa além disso, extracampo, né? Porque se até tiver alguma coisa extracampo é hora de chamar assim, ó, vem cá, meu querido. A hora de limpar é agora. Acho que uma das primeiras coisas que tem que fazer é isso, tá? Esse decréscimo
de qualificação do jogo, do jogador ter decaído, tem O algumas jogador coisas... tecnicamente vinha bem, de repente, tem que ver, a produção cai bastante. Eu acho que quem entende de vestiário só no olhar no cheiro já sente. Então acho que tem que olhar de perto o que está acontecendo. Fica a dica. E tem alguns jogadores ali que, bom, deixa assim. Bom, falando em quem entende de vestiário, quem estava no vestiário do Inter até hoje pela manhã, já que a demissão foi confirmada à tarde, era o técnico Paulo Roberto Falcão, que divulgou uma nota oficial direcionada à torcida colorada, que eu vou ler na íntegra agora. Abre aspas. Ao encerrar minha curta passagem pelo comando do Internacional neste ano de 2016, faço questão de me dirigir ao torcedor colorado para agradecer o apoio que vem dando ao clube nesse momento de instabilidade, e em particular pelo carinho que me dispensou durante os 26 dias de trabalho. Foi pouco tempo. Tive a oportunidade de ministrar apenas 9 treinos táticos. Tivemos muitos desfalques e não chegamos a receber os reforços solicitados. Além disso, enfrentamos um calendário cruel, mas não faltou esforço por parte dos jogadores nem empenho da comissão técnica. A todos, agradeço, certo de que plantamos as sementes que haverão de resultar no melhor momento para o Internacional, assina Paulo Roberto Falcão. Voltou a falar na questão dos reforços, né, que pediu e mais uma vez, segunda vez, e não recebeu. Me chama a atenção. Agora vamos Marlone, por exemplo. Mas vamos ver agora se com a entrada de um novo departamento de futebol, se esses reforços virão. Se eles vierem, confirma aquilo que eu disse antes. Paulo Roberto Falcão pagou a mula roubada, alguma coisa que ele não era culpado. Se ele pediu e não teve, vamos ver se eles vão ter. Porque aí o Celso Roth passa a ser o salvador da pátria, recebendo os reforços necessários que talvez ele entenda que precise, e o departamento de futebol, ou os homens encarregados do departamento de futebol, entendam que haja necessidade de saída de algumas peças, reposição de outras e contratação de reforços, que não foi dado isso ao Paulo Roberto Falcão, que mais uma vez eu disse, aqui reitero, é um excelente profissional e não merecia, digamos assim, ter essa pecha, porque não foi ele só o culpado. O culpado é todo um trabalho de estruturação que não chegou adequadamente às mãos dele para poder fazer um trabalho certo no Internacional nesse momento. Você falou até na questão dos reforços. Eu acredito que o Inter agora, até com essa nova direção, esse novo departamento de futebol, o Inter tem que buscar 3 peças. Um zagueiro, um lateral esquerdo e um meia. Acho que a partir daí, a partir da contratação desses 3 jogadores, um meia nem se fala, um camisa 10 indiscutível, que chega, seja titular e jogue. Indo da Série B, difícil. Não, mas pode até, no ano que vem, pode até ser o D'Alessandro voltando, que a gente vê que ele faz muita falta, né? Faz muita... Não, os meninos não conseguiram corresponder à expectativa, tanto o Andrigo quanto o Gustavo Ferrares. Mas uma parte já foi feita, a intervenção no departamento de futebol. Agora falta outra, que é os reforços que o Inter está precisando. Eu repassar só rapidamente, doutor Valandro, Miola, Salzano, os principais destaques de hoje. Depois do empate de ontem 2-2 com o Fluminense, que nós conferimos há poucos instantes, o Inter chegou a 11 jogos sem vitória no Campeonato Brasileiro. Danilo Fernandes, goleiro, deve retornar ao time contra a Chapecoense na próxima segunda-feira na Arena Condá. O Alex também ficará à disposição. Alan Costa, suspenso, está fora, mas pelo que o Miola disse, acho que não vai lamentar muito o torcedor colorado essa ausência. No Grêmio, Roger Machado pode mudar o esquema para a partida com o Corinthians domingo, 11 da manhã, na Arena. Foram testadas 2 alternativas hoje pela manhã. Chegou a ser testado um 3-5-2 com Marcelo Groi, Jeromel, Wallace Reis, Kahneman, Edilson, Jailson, Maicon, Douglas, Negueba e o Marcelo Oliveira com o Bolanhos. No caso, o Negueba jogando um pouco mais adiantado, Marcelo Oliveira fechando o meio e o Bolanhos com o Negueba no ataque. Na segunda parte, o time foi treinado num 4-4-2 com Marcelo Groi, Edilson, Jeromel, Wallace Reis e o Marcelo Oliveira. Saindo o Kahneman, portanto, Jailson, Maicon, Ramiro e Douglas, Negueba e Bolanhos. Everton fez trabalhos especiais com a preparação física e deve ficar à disposição no final de semana. Com a vitória do Flamengo contra o Atlético Paranaense, o Grêmio deixou o G4, é 5º colocado com 32 pontos. Pode cair mais uma posição, dependendo da partida que está em andamento pelo Campeonato Brasileiro. Quantos pontos tem o líder do campeonato? Tem 36, que é o Palmeiras. 36 do Palmeiras. O Grêmio está com 32, né? Exato. Deixa eu dizer o seguinte... Um jogo a menos que o... E agora começa o jogo do asterisco. Tu imagina o que aconteceu com o Grêmio. Quando tu observasse que eu não estava tão contente com o Grêmio. Não é. É que a gente observa algumas coisas que são importantes que se digam. O Grêmio, nessas 2 partidas, contra o América e contra o Santa Cruz,
perdeu 4 pontos que não poderia deixar escapar. São aqueles pontos que fazem falta lá adiante. Imagina o seguinte, o Grêmio, se tivesse, que seria um resultado lógico essas 2 vitórias, seria um resultado lógico. O Grêmio tivesse feito esses 4 pontos, o Grêmio estaria com a mesma pontuação do líder do campeonato, com um jogo a menos. Olha que handicap. O que acontece agora? O Grêmio agora fica na obrigação de ter que ganhar do Corinthians e o jogo atrasado com o Botafogo, para poder permanecer no G4 e não se afastar demais da liderança. Então aí é o problema que o Grêmio criou para si próprio. Isso que eu digo que às vezes a gente tem a preocupação, a gente olha que o adversário está com problemas graves, mas o Grêmio tem que administrar também a sua casa. As coisas ali dentro não estão nesse mar de rosas, não. E a gente sabe que para o segundo turno, essas inversões de mando, de alguns jogos que o Grêmio jogou, que teve a vantagem de jogar na arena, agora nós vamos jogar fora. Então tem que ter esse cuidado. É a hora em que alguns pontos deixados de serem conquistados, acabam fazendo a falta lá no final para a gente poder atingir o objetivo maior. Pois é, e o Atlético Mineiro está vencendo a Chapecoense por 2-0. Já com o empate, o Grêmio cairia uma posição, portanto, agora o Grêmio é 6º. Então, o G6 do brasileiro tem Palmeiras como líder com 36. O Atlético Mineiro está vencendo, está indo a 35, é o vice-líder. O Flamengo é o terceiro com 34. Santos é o quarto com 33. O Santos que perdeu para o Lanterna ontem, o América Mineiro. O Corinthians joga agora, 9 horas da noite, contra o Cruzeiro. Pode ser co-líder ao lado do Palmeiras, só que o Palmeiras, pelos critérios, será o líder nesta rodada. 8h51, uma manchete para o próximo bloco, doutor Valantro. Hein? Uma manchete antes do intervalo comercial. Eu acho, a manchete é o seguinte, ó, eu vejo com muito cuidado a situação de 2 times que para mim estão desse grupo aí do G4, que são times que estão crescendo, Flamengo e Atlético Mineiro. Esses 2 são times perigosos. A gente vai falar mais sobre isso e a seleção olímpica depois do intervalo. Já voltamos. De volta com o nosso Cadeira Cativo, mostrando essa super oferta lá da Classe A Informática General Vitorino 277, um smartphone, um sistema operacional Android, tem câmera, você tem acesso à internet, WhatsApp, Facebook, Twitter, 3G, tudo isso e muito mais por apenas R$ 299 à vista ou 12 parcelas de R$ 29,90. Essa e muitas outras barbadas você confere na Classe A Informática General Vitorino 277, televenda sai na tela 3221 9099. Você pode consultar o catálogo também classeainfo.com.br, R$ 299 ou 12 parcelas de R$ 29,90, esta super oferta da Classe A Informática. Miola, você acha que o Inter, ou a torcida colorada, precisa torcer para um tropeço da seleção brasileira com a Dinamarca, pensando nos reforços que chegariam para segunda-feira, e o Grêmio também, porque teria 2 reforços importantes, do Wallace e do Luan, doutor Valando? Vocês acham que precisam que essa seleção já faça essa torcida, não precisa nem torcer contra, porque já está muito mal? Vencer da Dinamarca não é uma tarefa das mais difíceis. Bom, do Iraque também não era para ser, né? Ou não era para ser das mais difíceis, mas como o Brasil vem decaindo ano após ano nas suas categorias de base, e os jogadores advindo das categorias de base começam a fazer alguns gols e viram craques e não são isso. Não são isso tudo que a gente fala. O Brasil está fazendo um trabalho muito ruim, na minha opinião, nas categorias de base. Nós não conseguimos infiltrar mais em times como o Iraque. Eu vi o primeiro tempo do jogo, o Brasil não conseguia infiltrar no Iraque. O jogo do Internacional contra o Corinthians, por exemplo, o Cristóvão armou 2 linhas de 4, mais 2 atacantes na frente, depois que ele fez o gol. O Internacional ficava tocando a bola de um lado para o outro. Isso é o quê? É falta de treinamento, de movimentação e mecanização. A seleção brasileira não consegue dar 15 toques na bola infiltrando. Dificilmente tu vê um jogo hoje no Brasil que o time consiga tocar a bola, faça a transição com movimentação e infiltração. É bola para lá, bola para cá. Bola vai e volta no sentido Eu vou dizer uma coisa, lateral. A seleção brasileira é o Neymar, o Gabriel Jesus, o Gabigol. Não, mas aí que tá, Marcelo. Eu vou dizer o seguinte, a seleção brasileira, essa olímpica aí, é o seguinte, não, vamos dar para o Micali sair treinar
porque ele é o cara que está acostumado. Mas que base, pá. Ali tem jogador do Barcelona, de time que joga nos principais times da Europa, tem todos os jogadores. Da China, até. Da China, tem o Dourado, tem o William, tem o Wallace, tem o Luan, só para não ficar regionalmente aqui. Eu vou dizer uma coisa, até eu vou falar com toda tranquilidade, porque é um técnico que trabalhou comigo. Para mim, quem pipocou nessa seleção chama-se Adenor Bach, o Tite. Ele tinha que ter assumido e já mostrar que tem trabalho ou não para fazer. É por isso que esse futebol brasileiro está nessa nhaca que está. Porque se nós não temos nessa seleção, nós não temos treinador. O treinador fica olhando, ele dá uma risada, ele acha gozado, faz as mesmas substituições e o time não sai. Desculpa, não sai, pede desculpa. Não interessa. Futebol aqui nós estamos comentando, tem que conhecer o que tu fazes. E esse treinador da seleção de base, que está aí, da seleção olímpica, ele simplesmente, me desculpe, os dirigentes da CBF, não conhecem futebol. E para mim o grande pipocador foi o Tite. Ele tinha que ter assumido e mostrado se ele está disposto a fazer um bom trabalho ou não. Nós estamos sujeitos que o Tite venha na hora certa e nem para a Copa do Mundo nós nos classifiquemos com ele. A única ressalva que eu vou fazer nesse ponto é que o Tite foi confirmado como técnico da CBF 2 dias após o envio, inclusive da relação de convocados. Por isso, então talvez... o Celso Roth no Internacional deixa o Pífaro treinar e espera que pegarem ele no momento. Deixa o time se arrumar que depois eu vou pegar. Não. Quem quer pegar o peão na unha tem que saber lutar. Aliás, uma frase, Miola. Celso Roth é o cara para esse momento, sim ou não? Já deveria ter vindo antes. Obrigado, Miola. Obrigado, doutor Valando. Salzano, a você pela audiência. Amanhã, às 7h45, tem mais. Boa noite.